Primeiro, esse agradecimento pelo tempo, a disposição, a energia envolvida de conseguir entrar numa sala virtual. Eu sou coordenador de um laboratório e a gente tem feito um trabalho lá junto com a UNEAFRO e a Universidade Federal do Sul da Bahia, desde o ano passado, com os alunos, justamente de mapeamento de personalidades negras importantes para a história do Brasil. A gente começou a fazer isso no ano passado, começamos a perceber que não existiam sequer listas, a nossa ideia original era muito humilde ali, era recolher as listas que haviam disponíveis na internet. E aí a primeira coisa que a gente percebeu foi que não haviam listas sequer na internet. Quando havia, sempre as mesmas, né? Jogadores de futebol importantes, gente do teatro, ou da música, ou das artes, ali, né? Sempre os mesmos. A própria Wikipedia, que depois se tornou parceira também no nosso projeto, tem uma lista de personalidades que tem umas 100 personalidades, e a gente falou, bom, se for incluir aí só artistas e jogadores de futebol, assim, já passa em muito. Mas quando a gente começou a articular ali, chegamos rapidamente a mais de 500 nomes, estamos ainda nesse processo, é um processo provavelmente permanente, que a gente vai colocar dentro desse trabalho de várias universidades. A UNEAFRO, a gente fez um jogo de cartas com algumas personalidades também, junto com a UNEAFRO. Estamos nesse processo, a ideia é que a gente lance isso em junho, uma primeira etapa disso, publicamente, quando aí a gente recebe a feliz notícia da Enciclopédia Negra, e falando, bom, então a primeira coisa é ouvi-los, né, saber um pouco desse processo, de onde vieram essas 500 pessoas que vocês fizeram, que critérios vocês usaram para colocar eles na enciclopédia, que são questões que nós estamos também nos colocando. Então, quem fica de fora? Sempre ficará alguém de fora. Qual é o limite? Por que 500? Não são exatamente 500, mas onde é que para isso? Porque também começamos a nos perguntar se isso tem fim, porque na verdade o Brasil foi construído por toda uma população negra, e aí uma lista talvez tivesse que incluir milhões de nomes, não 500. Mas queria ouvi-los um pouco sobre essas elaborações que vocês fizeram, acho que para a gente começar o papo, e de novo agradecendo aí a disposição. Tá ótimo. Flávio, quer começar? Posso começar. Bom, primeiro eu queria agradecer aí ao convite de vocês, a iniciativa, muito obrigado, enfim, a paciência agora com esses detalhezinhos de entrada. É sempre uma felicidade poder falar de um trabalho que a gente está, inclusive, em andamento, rever a Lília, agora rever os amigos é só remoto, né? Então tem que criar alguém que alguma coisa a gente se encontra, né? Porque senão, quando é muito próximo, como eu e Lília, Jaime, a gente acaba falando por telefone. Bom, indo direto, foi um desafio, porque quando a gente começa... Primeiro que o projeto começa com 50 nomes, depois 250, e ele vai ampliando. A gente tinha alguns nortes iniciais, que era, primeiro, a equidade de gênero. Então, quando a gente começa a levantar os nomes, a gente via que tinha muito mais nomes masculinos e nomes femininos. Então, essa é a primeira coisa, equilibrar nomes. São, mais ou menos, a gente também decorou o que está lá, são 416 verbetes que alcançam mais de 550 nomes. Embora a gente tenha feito, esse número até decorei, Lília, 106 verbetes a mais. Então, a gente acabou... 106. A gente acabou fazendo a mais, não no sentido que a gente fez a mais, a gente fez e teve que cortar. E a ideia de cortar tem a ver também com como incluir. Tem que incluir com uma equidade temporal e espacial de gênero. Gênero está óbvio, e aí não é tão óbvio que inclui também os chamados L, quer dizer, os denominados agora, dentro de uma pauta super importante, que é o LGBTQ. Então, isso a gente também encontrou. A outra é dar conta é o seguinte, não era um livro sobre escravidão só, sobre africanos, era um livro do escravidão e o pós-emancipação. E o pós-emancipação, a gente pode até rir, né? É tudo depois, e depois é hoje. Depois é hoje. Bom, vocês sabem que no Rio de Janeiro, agora, hoje, acabou de ser uma operação militar no Rio de Janeiro, mataram 15 pessoas. Essa é a notícia da manhã. 15 pessoas. Eu não tenho detalhes, eu sei que é uma comunidade. 15 pessoas. Então, quer dizer, tem aquela coisa, o Haiti é aqui, o pós-abolição é hoje, o pós-emancipação é hoje. E a ideia também, mesmo pensando no passado, é que a gente tinha que dar conta de personagens do século XVI,
Aí, para quem não é historiador, é legal, né? Século XVI Bom, o Brasil foi descoberto no último ano do século XV, 1500. Então, o século XVI é 1501 a 1600. Então, você já tem ocupação do Brasil com africanos desde 1545. E, com certeza, grandes engenhos montados em 1570. Então, tem o século XVI. O século XVII, que eu brinco, é o século de Palmares, mas nós já estamos no segundo século. O século XVIII, o século XIX até praticamente o final. Isso só para pensar a escravidão. Aí você entra por quê? Para o 20 e para o 21, porque tem personagens do 21. Então, essa foi a ideia, dar conta até de lugares que a gente brinca, eu diria que não era o Brasil, né? Porque o Acre não era Brasil. Uma parte do Mato Grosso, se você pegar o mapa, ninguém fala isso no livro didático, né? Porque o mapa do Brasil do século XIX não pode ter o Acre. O mapa do Brasil do século XIX não pode ter o Mato Grosso. Lamento. Por quê? Porque ali era o Paraguai. Né? Era Paraguai. Então, parece que esse mapa do Brasil está lá desde sempre. O que muda é a Tordesilha do século XVI, depois você tira a Tordesilha e o Brasil está desde sempre com esse desenho. Não é verdade. Se for concluir e colocar lá o Sul, tem aquela barriguinha que é a banda oriental, que hoje é o Uruguai, que pertencia ao quê? Não era nem... Enfim, então a gente fez essa... Agora, foi uma aventura, né? Cada dia, eu e a Lília, a gente busca nome, a gente olha o trabalho que a gente começou a fazer lá atrás, a gente busca nomenclaturas que dê conta do que a gente fez. Então, é mutirão, é aventura, desafio. A gente olha para trás, não é barato. Quer dizer, a gente incluiu, André, rapaziada, a gente incluiu o personagem de Rondônia, Roraima, Acre, lá embaixo. E mais, quando a gente ia para o Nordeste é uma invenção do século XX, né? O século XIX é províncias do Norte. Né? E o maior barato que tem Nordeste, mas não tem nordestino, mas não tem sudestino, né? Essa coisa brasileira, né? Então, tem o nordestino e o brasileiro, né? Mas não tem o sudestino. Então, o que a gente fez? Quando a gente vai para o norte, no Nordeste, a gente queria dar conta do litoral, do agreste e do sertão, só para pegar essas paisagens. Então, se você vai para Pernambuco, você vai para o Ceará, você vai para Sergipe, você tem que dar conta do litoral, Bahia, para o agreste, que é uma região intermediária, para uma região do sertão. Só aí tem 3 paisagens econômicas, sociais, políticas, ideológicas. Como a Lília tem falado nos livros dela, a escravidão era também uma linguagem, ou seja, a dimensão extraeconômica da escravidão. Então, na verdade, a gente teve que arrumar isso, e foi mal barato, porque aí, quer dizer, a gente não tirou. Falei, pô, mas espera aí, tem gente que não entrou. Por exemplo, os clássicos não podiam ficar de fora. Então, não pode ficar de fora o Machado, o Lima Barreto, o Zé do Patrocínio, o Luiz Gama, o Abdias do Nascimento, o Solano Trindade, daqui a pouco tudo. Esses caras têm que entrar. E, ao mesmo tempo, pô, olha, tem muito, a gente brincava. Olha, vamos fazer uma campanha, é uma brincadeira nossa, contra os baianos e cariocas. Porque se deixar, só aparece carioca, baiano, carioca, baiano, carioca, baiano. Por quê? Porque o Rio de Janeiro e Salvador foram as 2 maiores cidades, não é cidades brasileiras, foram as 2 maiores cidades negras do Atlântico. Nenhum lugar concentrou tanto africano como o Rio de Janeiro, a cidade do Rio e Salvador. Então, isso, olha, vamos para outras cidades. Então, você vai encontrar personagens fantásticos, totalmente originais da onde? De Porto Alegre, de São Luís. Quilombo, não pode ser só Quilombo de Palmares. E se for Palmares, não pode ser só Zumbi e Gangazumba. Né? E aí a gente foi atrás o quê? De personagens de Palmares, que não é Gangazumba e Zumbi. Né? Só. Então, fomos atrás de nome. Então, esse foi o grande exercício. E na hora de tirar, a gente viu, pô, tem muito jogador de futebol mais. A gente usa sempre esses exemplos, né? Por exemplo, aí eu e a Lília lá, olha, personagem de música, pô, Itamar Assunção. Poxa, olha, caramba, o Itamar Assunção não pode ficar de fora. Eu brincava com ele, pô, mas não pode tirar meu Luiz Melodia. A gente fez, acabou tirando. E, ao mesmo tempo, você tem o quê? Você tem o Jair Rodrigues. Ao mesmo tempo, você tem o Emílio Santiago. Como é que faz? Como é que faz? Você colocar uma hierarquia, aí o papel do nosso historiador dizer isso, aquilo é mais importante. Se fosse por eu e Lília, a gente ia ficar só. Eu com o Luiz Melodia, que tem tudo a ver com a minha geração, a Lília paulista, pô, mas o Itamar não pode ficar de fora. Aí a gente começou a ver Não o seguinte, ficou. e não ficou. A gente começou a ver o seguinte, o Itamar Assunção, tal como Melodia, foi um cara duplamente o quê? Invisibilizado, porque ele era um cara negro que fazia uma música de altíssima qualidade, mas dentro de fora daquele pressuposto de que o negro tem que fazer samba, tem que descer a favela e coisa e tal. Então esse cara não podia deixar de entrar. Mas, ao mesmo tempo, o Jair Rodrigues, o Wilson Simonal também não podia ficar de fora.
Porque o Wilson Simonal tem toda essa história de ter sido apagado de maneira absurda, literal, por uma acusação, e hoje tem toda uma celeuma. Então, esses caras a gente não deixou de fora. Porque aí, você tem que gastar mais tempo explicando porque esses caras não entraram. Em compensação, pelo menos 60% dos personagens, vocês viram o livro, são personagens completamente não conhecidos ou pouco conhecidos. Aí isso é por conta do quê? Do grande barato que foi esse projeto, do grande barato de fazer o quê? De fazer essa pesquisa ao longo de 5 anos, né? E fizemos pesquisa até o último sair apagar a luz, sabe aquela coisa? O último sair apagar a luz, quer dizer, então fizemos pesquisa até o final. Falei muito, Lília, manda você. Não, eu acho que é isso mesmo que o Flávio já destacou. A gente nenhum de nós tinha feito uma enciclopédia, tampouco a editora Companhia das Letras, tampouco uma enciclopédia vou só acrescentar isso, com imagens, com algumas imagens, que esse também foi um outro processo complicado. Então, Flávio já falou de todos os marcadores que nós interseccionamos, né, de gênero e sexo, região, geração, né? Então, que foram os marcadores que nós usamos para fazer essa seleção, de forma que, quando nós tivemos que cortar, nós mantivemos os critérios, ou seja, se for cortar uma mulher, corta homem também, de preferência 2, porque a gente tinha combinado, Flávio e eu, que podia ter mais mulher, né? Isso estava valendo, mas mais homem não. A gente tinha combinado, é óbvio, é o barato. Depois, outra questão que acho que deve ter ficado claro, mas só para destacar, nós criamos um critério, todo critério é aleatório, como vocês estão fazendo, vocês sabem, que é que nós íamos só colocar na enciclopédia personagens já falecidos, né? Porque senão aí sim que seria infindo. E até nós não sabíamos, né? Mas nesses tempos da Covid, não é, Flávio? A gente tem feito muito isso com os Yanomamis, né? É preciso falar dos mortos para poder reverenciar a vida. Então, a enciclopédia ficou com uma questão sobre ancestralidade, sobre os nossos mortos, e isso foi também muito importante. E uma coisa que Flávio sempre diz, e ele tem toda a razão, você vê que a essa altura um cita o outro já, que é que nós queríamos que a enciclopédia inovasse na história, né? Que tem alguns personagens que todo mundo sabe que vão entrar, tem que entrar. Se não entrar, as pessoas falam... Eles fizeram enciclopédia e esqueceram o Lima Barreto. Imagina se a gente vai esquecer, certo? Mas não pode deixar de lado. Então sempre tem alguém que vai falar. Mas nós queríamos muito chegar a personagens incompletos, personagens que às vezes nós conhecemos alguns personagens por conta de um processo só. Então nós não sabemos, claro, quando a pessoa nasceu nem quando morreu, mas não importa. Uma frase muito forte dessa nossa aventura, desse nosso mutirão é: por enquanto ainda não sabemos. Por isso que a gente termina a introdução dizendo que é ponto de partida e não ponto de chegada, né? Porque a gente quer provocar, que as pessoas cheguem e falem: olha, eu sei mais sobre a Dona Afra, ou eu sei mais sobre a Teodora, eu sei mais enfim, sobre o Daniel, e vocês não colocaram. Ótimo, todo mundo que escreve, eu falo: yes, vai embora, pega para você e vai fazendo. E uma questão que nós queríamos é porque Flávio e eu começamos com essa dupla mais afinada logo depois que eu terminei que eu Stalin publicamos, até estou vendo na sua prateleira, eu sei que você pôs para me agradar, André, o Brasil, uma biografia. Né? Tem outros pela casa aí, mas aí não deu tempo de pôr todos aqui. É cenário. E aí o Flávio, que é essa pessoa generosa que vocês conheceram, ligou para mim, eu lembro, e falou: olha, temos que fazer agora a história da escravidão. Flávio e eu chegamos a fazer uma introdução essa que virou a introdução do Dicionário da Escravidão e da Liberdade. Mas, naquela ocasião, nós convidamos, nós vimos que se nós fôssemos escrever uma história da escravidão, a gente teria que dedicar um capítulo a cada um dos colegas nossos, né, da historiografia da escravidão. Então, achamos mais justo, mais correto, que eles falassem. Então, eu digo que o dicionário é o livro com o maior número de spoilers já existente, porque cada capítulo são 50 spoilers de um livro ou mais, né, Flávio? Exatamente. E resolvemos, fizemos o dicionário, foi bem, vai muito bem, e aí entra Jaime também. 2 motivos. Jaime, nós chamamos o Jaime para fazer a capa, e o Jaime não só arrasou na capa, que vira aquele pôster, não sei se vocês viram,
como o Jaime, nós quisemos dar uma palhinha para o Jaime, falamos, olha, historiadores com sua soberba, né? Falamos, Jaime, vem aqui participar com a gente dos lançamentos, e ele veio. Só que o que acontecia, gente, é que o Jaime arrasava, e era muito melhor do que Flávio e eu. Flávio vai tudo, né? Então, enfim, o Jaime foi incorporado ao projeto, e com ele nós incorporamos uma questão muito forte, porque uma avaliação nossa tem a ver com essa ideia de que é mais fácil falar do panorama do que chegar nos indivíduos, chegar na subjetividade, chegar nas pessoas. E nós queríamos chegar às pessoas e também existe uma batalha de narrativas clara no Brasil, uma não, várias, né? Mas vamos falar de uma, que é essa batalha pela história oficial, essa balela, né, de falar de golpe democrático, e a questão da escravidão e da representação dos brasileiros heróicos, né, também está em disputa, né? Nós estamos vivendo um momento em que os nossos símbolos estão sendo sequestrados mesmo, né? Então tem uma disputa aí. E todos nós achamos que não seria possível, claro, fazer os retratos de todos os personagens, mas que esse também seria um ponto de partida, né? Começar a mudar a imaginação, né? Se nós falamos que a nossa história é tão colonial, tão masculina, tão europeia, né? Tão branca, a nossa retratística, então, é inacreditável. Foi então que nós convidamos alguns artistas, fizemos um projeto para o Ibirapitanga, vencemos um projeto para custear as obras, mas não para pagar, porque o projeto era para que os artistas fossem os nossos comparsas também, parceiros, eles são, porque então esses artistas, que nós também tivemos a mesma preocupação de dividir por gênero, por região, por geração, esses artistas entraram e eles fizeram a doação para a Pinacoteca. E a exposição que nós acabamos de abrir não é um braço da enciclopédia escrita, ela é outra coisa. Quer dizer, não é uma decorrência, né? Talvez é um braço, mas nesse sentido de que na enciclopédia nós temos 36 obras e na exposição nós temos mais de 100 obras. Foi a maior doação coletiva que a Pinacoteca já recebeu. Por que a Pinacoteca? Porque é um museu público, né? E também porque é um museu de retratos, e por o racismo ser estrutural no Brasil, é um museu de retratos que tem pouquíssimos retratos de personagens negros e pouquíssimos retratos feitos por artistas negros. Então, qual era a ideia? A ideia é enegrecer a Pinacoteca. E enegrecer é isso que nós chamamos com grande naturalidade de exposição permanente e exposição temporária. O que é permanente? Os objetos da nossa... aqui que nós consideramos universal, seja porque são heróis brancos, seja porque são feitos por pintores brancos. Permanentes quem são? Todos os outros. E qual é o papel da Pinacoteca? Já afirmou que depois dessa exposição, que já tem, a gente tem identificação nas duas, né? Não sei se vocês foram, mas tanto na permanente como na nossa, esses personagens todos vão entrar na exposição permanente. Então, essa questão da imaginação da imagem faz parte dessa nossa aventura, desse nosso mutirão, né? Que todo mundo entra como parceiro, né? Vocês vão notar que a exposição não tem curadoria, porque a ideia é que ela seja coletiva e que os autores sejam também os curadores. Então, eu queria só destacar aí esse outro lado da enciclopédia, que eu acho que é... e também uma tentativa, sabe, de parar com essa história de que imagem é ilustração, no sentido de dar um lustro. Nós, cientistas humanos, somos tão avançados, né, para analisar texto e documento, e tão reacionários para analisar a imagem, né? A gente coloca as imagens no anexo. O que significa colocar a imagem no anexo? Quer dizer o quê? Que se a pessoa quiser entrar lá, é por conta e risco, mas não precisa entrar. Não muda nada a interpretação. E não, a gente quer trazer as imagens para frente do projeto, sabe? Tanto que nós enviamos as biografias para os artistas. Mas os artistas deram chapéu na gente, pessoal. Né? A primeira vez que eu fui falar com o Dalton Paula, que nós mandamos para ele o nosso xodó, o Daniel, né? Quilombola de Viana, né, no Maranhão, sabia ler, sabia escrever, fez uma revolta. E aí Dalton aparece com um Daniel lindo, cabelo penteado, terninho arrumado, camisa branca. E eu lembro que a gente falou, Dalton, o Daniel não é assim.
Não, porque, Daniel, fomos explicar para eles, nós os ignorantes, né? E aí o Dalton virou para mim e falou: olha, Lili, é o seguinte, Daniel pode não ser assim, mas o Daniel gostaria de ser representado assim. Então, aí a gente percebeu que era o seguinte: não tinha nós mandamos e os artistas nos seguem por aqui, todos pela esquerda, todos pela direita. Não. Ou seja, eram projetos parceiros, no sentido de hierarquicamente parceiros, né? Sensacional. Vocês falaram algumas coisas. A gente conversou também com o Ney Lopes, né, que fez a enciclopédia lá, 100 personalidades notáveis, né, Brasil Afro-Reluzente, e ele fala uma coisa parecida também com o que vocês já disseram, que são opções, né, acho que ali ele falou aleatórias, mas na verdade são bem subjetivas, né, não tem como não ser, né, e ele fala, eu deixei o Pelé de fora e coloquei o Didi, porque o Pelé tá em todos, vamos falar do Didi, né, e é uma opção, enfim, é uma opção, né. A gente tirou o Zé Rodrigues, que está lá, e deixou o Wilson Simonal, né? Porque tinha mais caldo, tinha mais, Isso, até uma... e como fala o Flávio, né, acho que isso gera também um assunto também interessante para gerar conversa e debate sobre isso, né? Para ajudar um pouco a gente no nosso trabalho também, Lili, Flávio, queria entender como que vocês fizeram a pesquisa das histórias, né? Porque também bem colocado aí, é uma disputa, né, narrativa, o que é fonte histórica, nós estamos chegando perto de uma disputa ali dentro da Wikipedia. A própria Wikipedia, ela é em sua maioria editada por homens brancos, essa é uma pesquisa que eles têm lá, e Marielle, por exemplo, não entrou na Wikipedia até ser assassinada, aí os editores da Wikipedia julgaram que ela era importante, porque teve né, tudo o que aconteceu, mas até então eles não deixavam ela entrar como verbete, porque existem critérios que são critérios ao fim e ao cabo, que reafirmam o racismo estrutural da sociedade. Só é fonte se tiver na fala de alguém. Alguém que é um líder comunitário dificilmente vai entrar na Wikipedia, porque onde é que estão os textos sobre essa pessoa, né? E aí eu queria entender como é que vocês construíram, eu gostei já que, né, algumas pessoas não têm data de nascimento ou de morte, e não importa para esse trabalho, mas como é que vocês fizeram essa pesquisa, quais foram também critérios aí que vocês usaram, quanto que vocês conversaram e pensaram para chegar num consenso aí, ou não tem também consenso? Tem. Vai lá, Flávio. Bom, o que a gente fez? Primeiro, na verdade, a preocupação com uma história social, não mais com o sistema escravista, mas os escravizados, os africanos, é também uma pauta dos últimos, é uma pauta da redemocratização, é uma pauta dos últimos 20 anos, é uma pauta das editoras que também estavam preocupadas com isso. Então, é um mundo de uma história intelectual que se mistura com historiografia, com movimentos sociais. Outro dia eu estava me lembrando, né? Quantas vezes eu vi a palavra quilombo no livro didático? Poucas vezes, mas isso de alguma maneira se combina com o meu. Eu sou o cara nasci em 64, peguei o restinho dos bailes de Soul Music, né, ali em 70. Então, é uma pauta, uma demanda também que junta o quê? Intelectuais, movimentos sociais, luta antirracista, redemocratização no Brasil e, mais recentemente, uma geração de historiadores negros e negras. Então, diante das nossas escolhas, o que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa que nós líamos desde autores clássicos, então a gente foi ler lá coisas de autores do início do século XX, até teses e dissertações mais recentes, dos últimos... Lemos dissertações até de 2019, 18, para a gente ver o livro, para a gente acompanhar tudo. A gente lia também o clássico, porque às vezes um determinado personagem, determinado processo, já aparecia num clássico, já aparecia no Gilberto Freire, já aparecia no Sérgio Buarque, já aparecia em outros autores clássicos. Então, o negócio era, na verdade, educarmos o nosso olhar, né? Para quê? Para ver mais informações, ou reunir mais informações a partir da nossa preocupação de um personagem que já estava lá. E aí, como é que faz? Né? Na verdade, bom, você pega assim, um africano, a gente não sabe quando nasceu, mas a gente sabe que a média de entrada de africanos no Brasil, os africanos entram no Brasil na faixa mais ou menos entre 10 e 15 anos.
É um padrão. Você pode ter um africano entrando no Brasil com 35 anos, um africano entrando no Brasil com 5 anos, mas em torno de 10 a 15 anos. Aliás, tem estudos para serem feitos, né? A realidade dos africanos que estão entrando no Brasil ainda é uma criança, digamos assim, nós chamaríamos hoje. Então, na hora de especular o tempo que ele está saindo do continente africano, o tempo que ele está vivendo no Brasil, quando a gente tem, às vezes, o quê? O momento que ele ganha euforia. Não sabemos quando nasceu, quando começou a escravidão, mas quando ganha euforia. Nós também temos média de quando é que o escravo, depois de chegar, conseguia euforia. É em torno de 15 a 25 anos de trabalho, não menos que isso. Então, a gente o quê? Vai nos aproximando. Né? O cara era jovem nos anos 80. Por que você é jovem nos anos 80? Aí você joga mais ou menos lá onde o cara pode ter nascido. Então, esse mais ou menos foi o movimento, quer dizer, o movimento que articula a escolha de tempo, espaço e dimensão de gênero com essa aproximação. Agora, veja bem, você começou falando um pouco da questão do que é verdade, da Wikipédia e tal. A enciclopédia não tem ficção. Não tem nenhum personagem fruto de ficção, aquilo que não tem, comprovadamente não existiu. A gente usa sempre o exemplo de Dandara. Né? Dandara, durante muito tempo, ficou com a especulação de que, na verdade, o nome Dandara não aparece nos documentos até agora localizados sob o quilombo de Palmares. E a gente sabe que esse nome surge de um romance, né, nos anos 60 do século XX, e que depois logo é transformado no filme do Cacá Diegues, Palmares. Mas o fato de não até hoje encontrarmos um nome de uma mulher como Dandara nos documentos do quilombo não impede de pensarmos a experiência feminina, a experiência das mulheres dos quilombos, ainda mais num quilombo desse como Palmares, que durou pelo menos, as indicações hoje dos historiadores são que Palmares durou mais ou menos em torno de 160 anos. Desde a primeira informação que a gente tem sobre ele, 1580, 85, até da última informação sobre ele por volta de 1740. Então, nós fomos nos documentos do Palmares, aí é uma boa coincidência, porque, particularmente, eu, Flávio, estudei Palmares, escrevi sobre. Aí eu fiquei nadando de braçada. Aí, não, isso é comigo. Deixa comigo, Lília. É comigo, né? Bom, aí a gente foi lá, e aí, lendo o documento novo de tudo de Palmares, eu li de novo, nós lemos de novo, não foi para... finalmente vamos encontrar Dandara. Eu acho que é. Não, a gente foi lá e descobriu a Lucrécia e a Madalena. Então, o verbete é Dandara, que tem toda uma celeuma, se ela existiu, Lucrécia e Madalena. Eu acho que outro exemplo que a Lília poderia dar, né, que ela fez uma pesquisa, um livro fantástico sobre o Lima, é incluir, para além do Lima, incluir o quê? O pai e a mãe do Lima. O pai e a mãe do Lima estão. Olha que barato. Nós incluímos, por exemplo, André, olha, Luiz Gama não pode faltar. Não, Luiz Gama não pode faltar. Mas e a esposa do Luiz Gama? A esposa do Luiz Gama está na enciclopédia. Nós não inventamos uma esposa para o Luiz Gama. Nós fomos lá nas poucas informações que há sobre a esposa do Luiz Gama e construímos até um verbete coletivo, que é a esposa do Luiz Gama e uma africana. Por quê? Luiz Gama era advogado de escravizados e de africanos. Olha, em tese, os advogados tiveram que conversar com os escravizados. Então, quando a gente superdimensiona a figura do Luiz Gama, um importante abolicionista paulista, está o quê? Embutido nele a quantidade de outras experiências de africanos escravizados que ele teve que dialogar para transformar aquilo num argumento jurídico abolicionista. Então, não é para homenagear, mas a gente fez um verbete que é o quê? Uma escrava que existiu, que o Luiz Gama certamente conversou. Quem é você? Qual é a sua história? E a esposa do Luiz Gama, que é a Claudina. Eu posso estar enganando o nome, mas eu acho que é a Claudina Fortunato, que é a esposa do Luiz Gama. E aí a Lia também falou assim, mas o pai do Lima é um cara fantástico, era um cara negro. A mãe do Lima era uma professora. Então, a gente tem um verbete sobre... Enfim, isso multiplica as possibilidades analíticas, né? E de inclusão. E aí a pesquisa foi uma pesquisa dura, árdua, mas também muito prazerosa, né? Porque no meio do caminho não havia pedra, no meio do caminho havia mais personagens. Né? Então, no meio do caminho mais e mais personagens. Né? Teve um momento que a gente falou assim, agora não sabemos nem se a editora vai topar isso tudo, mas já está que está, vamos embora. E também nós tivemos que aprender com o carro andando. Né? Então, significa que a gente fizemos... Por exemplo, tinha uma dúvida de um verbete muito grande, de coisas mais... Né? O tamanho do verbete e a linguagem. A linguagem a gente estava ciente que tinha que ser uma linguagem
para alcançar o professor, para alcançar o roteirista de cinema no futuro, alcançar o jornalista, o cara da propaganda. Mas e o tamanho? Quer dizer, como não ser alguma coisa tão pequena e alguma coisa, às vezes, grande demais, que por mais que a gente melhorasse a linguagem, ia ficar enfadonho. Só complementando aqui, concordo totalmente com o Flávio, só para dar mais exemplos do que a gente usou, né? Primeiro, isso que o Flávio acabou de dizer é bem importante para a gente, porque a enciclopédia, vocês devem ter notado, a nossa enciclopédia, tem uma concepção diferente de verbete, né? Isso não é fruto da nossa sabedoria, é da nossa ignorância mesmo, porque, por exemplo, Flávio citou que o verbete sobre o Lima Barreto, o primeiro verbete do Lima Barreto, claro, autor, né? Tinha quantas páginas, Flávio? Acho que tinha umas 9. Aí Flávio, que é essa coisa boa, falou para mim, tá muito bom, Lili, mas tá grande, hein? Tá grande. Então, a gente também, o que a gente fazia? Nós fazíamos, Flávio fez um cálculo que das nossas pesquisas chega a 10%, não é isso, Flávio? Só das nossas pesquisas de história, da antropologia e o que fosse. 10% então, é o que está publicado? Não entendi. Não, eu acho até mais. Falando pela Lília aqui, eu acho que essa enciclopédia ela tem de 10% a 15% de personagens que até os historiadores não conheciam. Fruto de pesquisa de arquivo mesmo. Não é conhecido de ninguém, só conhecido eu e a Lília. Por quê? Porque a gente achou no arquivo de um evento. Porque a gente... Por exemplo, as pesquisas da gente, né? Quer dizer, que a gente cada um foi tem a sua achando... pesquisa própria. Né? Então, sei lá, eu estou agora trabalhando numa revolta escrava no Espírito Santo. Ninguém conhecia essa revolta, a revolta de 1860. O líder chama-se Narciso. Ninguém conhece. Por que ninguém conhece? Não porque a gente quis inventar um personagem para dizer que esse ninguém conhece. É porque é fruto do quê? De uma pesquisa completamente nova, coincidentemente nova. Então, tem em torno de 10%, é mais ou menos 10%, né? 40 personagens, ou 15%, né? Quase 50%, que você não vai encontrar em livro nenhum. Porque você vai encontrar num livro que é um nome. Mas a gente, às vezes, aqui, foi achando. Fora os que a gente cortou, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é mais essa coisa de que os verbetes, eles são mais autorais, no sentido de ter uma concepção de ensaio, quase, do que é o modelo de enciclopédia em geral, que é muito uma coisa mais marcada. Nasceu, morreu, viveu, morreu, né? Ou até os mais curtinhos. Então, eles são mais alentados mesmo, porque a gente queria... Na verdade, esse que foi a trabalheira minha do Flávio. O Flávio não contou que no começo a gente até pensou em chamar gente para formar uma equipe, escrever esses verbetes. Chegou uma hora, o Flávio falou, não, vamos fazer nós mesmos, senão vai dar mais trabalho. Então, foi trabalho braçal mesmo, porque cada verbete virava um pequeno ensaio, né? Porque também tem argumentos nos verbetes, né? Tem preocupação nossa, até de justificar por que aquele personagem está e outro personagem não está. Outra coisa que a gente fez muito foi escrutinar, assim, ir atrás de teses, dissertações no Brasil todo. Né? A academia, que tem sido tão criticada por esse governo retrógrado, tem uma produção incrível. Então, nós achamos, e como disse Flávia, foi uma educação do olhar. Então, nós passamos a reler teses e dissertações, muitas delas originais ainda, né? Procurando os personagens. Né? Então, Lorena, nós sempre falamos disso, porque os dois foram da banca, fez uma tese sensacional sobre gravidez escrava, de escravizadas. Aí nós fomos lá, gente, fizemos uma festa, mas aí nos criou outro problema. Como que a gente vai fazer isso e não citar a Lorena no texto? Não, volta lá, porque antes nós tínhamos combinado que em prol da leitura fácil dos textos, nós não íamos citar os pesquisadores, íamos só colocar no final. Aí não, achamos que não, porque achamos que tem pesquisas lá que são do pesquisador, que são daquele investigador, então o nome tinha que estar lá. Né? Então, essas idas e voltas foram muito importantes. Então, nós usamos muitas dissertações, muitas teses do Brasil todo, usamos artigos de jornais, porque nós tínhamos assim uma preocupação. Cara, nós precisamos fazer um verbete muito significativo sobre uma pessoa trans que morreu. Como é que a gente vai chegar lá? Ou, muitos dos verbetes foram de mote próprio, outros, quando nós começamos a terminar, ou ao menos ter uma visão mais geral do que a gente queria da enciclopédia, nós também fomos achando furos, né? Cara, não tem ninguém do Acre. O Acre não existia, mas tem que ter o Acre, né? Porque tem que ter todas as regiões, todos os estados brasileiros.
Então, essa foi uma questão importante. Outra questão que eu queria lembrar a vocês, Flávio falou que não tem ficção. Mas, mais ou menos, né? Agora eu vou puxar a orelha do Flávio. Que é o seguinte, porque tem uma série de personagens, e qual foi o partido que nós tomamos? Essas discussões comigo e com o Flávio foram super legais. Até teoricamente, né, Flávio? Porque, vamos lá, Chica da Silva, Chico Reis, a Escrava Anastácia, são personagens que trafegam na fronteira porosa da ficção e da realidade. Né? Então, qual foi a nossa perspectiva? Foi usar essas pesquisas todas, né? E não jogar nada para debaixo do tapete. Sabe? Falar, olha, Chico Rei, nós vamos apostar aqui nessa enciclopédia que ele existiu. Não, a gente aposta que existiram vários Chicos Reis. Que nem os malungos, não é? Quer dizer, que são personagens que a gente sabe de um, o João Batista que foi morto, mas sabem que quanto mais matavam, mais surgiam outros. Então, Chica da Silva, né, que tem um lindo livro da Júnia. A gente não sabe se existiu aquela Chica da Silva, mas existiram outras Chicas da Silva. Ela entra enquanto representante de um perfil que certamente existiu. A Anastácia, que foi uma personagem retratada por um pintor francês, o Jacques Arago. Né? Até foi uma coisa que Flávio e eu discutimos muito. E que a gente não sabe se o Arago, lembra aquela famosa com a mordaz, né, a máscara de Flandres, a gente não pode bater a mão que existiu aquela Anastácia, mas a gente tem certeza que existiram muitas Anastácias. Então, mas o que é importante metodologicamente, né, a gente não escondeu, né, que quando nós estávamos no terreno, né, no terreno complexo da ficção e da realidade, e no terreno do mito e da fabulação. Né? Não é à toa que nós citamos a Sadia Hartmann na nossa introdução, porque ela propõe isso, olha, que é uma outra questão importante para vocês, né? Ou seja, como vamos usar os arquivos coloniais? Como vamos usar os arquivos da repressão? Vamos dizer, não, é arquivo da repressão, da Inquisição, nós não vamos usar. Nós usamos, porque nós queríamos chegar lá na Luísa Pinta, que era uma feiticeira condenada pela Inquisição. Queríamos chegar uma personagem que se vestia, era homem, gostava de sair vestido de mulher, foi para o degredo. Né? Então, e são arquivos da repressão. Né? O que a gente deve fazer diante disso? A gente tem que tirar proveito, ler no contrapelo, né? Ou seja, ler a partir das possibilidades que esses arquivos nos reservam. Porque nós sabemos que existe tanto silêncio, como você começou a falar, André. Existe tanta produção de invisibilidade, que Flávio sempre chama isso. Silêncio para quem? Para nós, né? Não para os personagens, com certeza. Então, se nós ainda formos falar um purismo, falar esse arquivo eu não mexo, né? Aí nós vamos ter muitos problemas, né? E o bacana foi como essas almas começaram a pulular. Né? Nós discutimos tanto a revolta da vacina, mas nós não discutimos um personagem negro, capoeira, da revolta, que estava lá e que aparecia nos jornais. Então, vamos visitar a revolta da vacina a partir de um personagem e não fazer o contrário. Né? Vamos trazer essas pessoas todas, né? Essas almas todas. Esses são fantasmas que habitam a minha vida e habitam a vida do Flávio e do Jaime também. Vão habitar as de vocês. Se vocês vão fazer isso, fiquem preparados para esses fantasmas reais. Né? E como dizia a Toni Morrison no livro dela, Amada, que lá moravam 3 mulheres, 2 reais e um fantasma. Mas que dessas mulheres, a mais real era a fantasma. Né? Então, preparem-se para conviver com fantasmas. Né? Essa frase é linda. E eu sei que vocês têm só até as 15, né? Então a gente tem mais uns poucos minutinhos. Não, pode passar um pouquinho, né? É uma pessoa atarefada sempre, como Flávio. Nós estamos entrando nesse projeto, que eu sei que é um projeto de anos e está envolvendo cada vez mais universidades, instituições, inclusive para colocar... A gente tem um outro recorte que nos coloca uma outra complicação, que aí eu também gostaria de ouvi-los sobre isso, que é não trabalhar só com pessoas que já morreram, mas também com pessoas vivas. E quando a gente fala de pessoas vivas, qual é o critério de importância? Mas aí o que nós
tem uma outra vantagem e desvantagem, que é um projeto digital. Então, teoricamente, cabem todos, e talvez seja interessante que seja um mapeamento com 5 mil, 10 mil, 50 mil pessoas, que vai dar também uma grandeza numérica, capaz talvez de representar minimamente que, veja, quando a gente pergunta onde estão os negros, eles estão do seu lado, né? Eles estão em todos os lugares, e todos eles são importantes por todas as coisas que estão fazendo, e ajudaram a construir o Brasil, e estão ajudando, né? Mas a história oral, vocês falaram muito sobre dissertações, teses, esse tipo de pesquisa. A história oral entrou de alguma forma? Vocês, quais foram outras bases de pesquisa? Porque história oral também, eu sei que para historiografia tem complicadores ou não, a gente também, enfim, eu estudo ecleabose e a memória também das cidades, e acho que tem aí um campo também interessante, e também de disputa conceitual, epistemológica, até, se a gente puder, né? O que é uma história, o que é o real, o que é a verdade, né? Verdade para quem? Enfim, são todas as questões que eu queria ouvir um pouco vocês também, para além das dissertações, enquanto base de pesquisa para esse trabalho que vocês fizeram. Eu vou começar de novo para dar sorte. Nós usamos história oral muito para complementar, porque alguns personagens, até mais próximos de nós, a gente não tinha. Personagens como a Neuza Santos, uma importante psicanalista, psiquiatra, que escreveu um livro que é fundamental para toda uma geração de intelectuais negros, né, para refletir sobre o racismo, que é um livro da década de 80, vai ser reeditado agora, né, chama-se Tornar-se Negro. A gente não sabia tanta coisa sobre ela, e aí eu, lendo o livro dela, aí a gente localiza ali agradecimentos dela, que é um importante ativista negro chamado Astrogildo. E aí eu ligo para o Astrogildo, por exemplo, e ele falou, não, eu lembro, ela veio da Bahia, até então eu não sabia que ela era da Bahia, mas ela já veio formada. Enfim, a gente vai complementando. Eu lembro que a gente estava lendo para fazer o verbete sobre a criação do movimento negro unificado em 1978, e a Lília falou o seguinte, porque os textos falam isso, que no primeiro semestre de 1978 houve um assassinato, uma letalidade policial com Robson Luiz. E a Lília falou assim, a gente está escrevendo sobre personagens que estiveram presentes na criação do movimento negro em 1978, e tem um personagem invisível, que ficou invisível, que é a morte do Robson Luiz, que foi no primeiro semestre. Isso mobilizou ainda mais, uma mobilização que já existia. Isso está o quê? Aí nós fomos ler, né, as entrevistas do movimento negro que está na FGV e tal, mas foi a Lília que sacou, porque isso estava na bibliografia. Houve o assassinato no supermercado do Robson Luiz, em 1978. Aí o que a gente fez? Fomos na FGV, vimos alguns depoimentos que confirmavam aquilo, e fomos na pesquisa do Jornal da Hemeroteca para saber o quê? Mais informações do Robson Luiz. De repente, o filho do Robson Luiz, se é que ele teve um filho, amanhã vai o quê? Silenciosamente vai identificar, né? Nessa palestra, nessa live, na própria enciclopédia, que o pai é o avô dele, porque a gente não sabe muito sobre a história do Robson Luiz. Robson Luiz é mais o quê? Mais um personagem dessa letalidade racista, urbana, contemporânea do Brasil. Né? E esse é um personagem. Tem um verbete só para o Robson Luiz, como tem um verbete para a Cláudia, que a gente também, por exemplo, tem um coletivo onde eu dou aula no FRJ, chamado Coletivo Cláudia Ferreira, que é essa mulher negra que foi arrastada pela uma polícia no Rio de Janeiro. Aí a gente foi lá, será que não tem mais informação? A informação, olha, é de uma comunidade que tem toda uma trajetória de receber população do Vale do Paraíba. A gente foi compondo. Olha, será que ela não é filha daquelas primeiras gerações? Que é verdade, que ela está morando num complexo da Serrinha, em Madureira, Congonha, tudo ali, que recebeu uma quantidade muito grande de quê? De uma terceira geração que está saindo do quê? Do pós-abolição no Vale do Paraíba, zona da Mata Mineira. Então, a gente usou indiretamente memória, a gente usou o relato, né, para compor. Muitos dos personagens que entram, eles nascem até de diálogo. A gente lista alguns verbetes
nós fizemos questão de, além de indicar as autorias, a importância da obra, eles aparecem como coautoria. Então, tem pelo menos uns 20 ou 25 verbetes que têm coautoria. Por exemplo, as religiosas. Tem todo... Poxa, um dos mais importantes pesquisadores, entre vários importantes, o negócio de mais importante é porque significa ter o menos importante. Então, entre os importantes pesquisadores de religiosidade hoje no Brasil, tanto não o mais, nem o menos, é o Reginaldo Plandi, um parceiro em outras coisas. Ele falou, pô, Reginaldo, vê se a gente está falando muita besteira. Pô, o Reginaldo dava tanta contribuição. Eu falei, pô, não tem sentido. É porque a gente estava falando muita besteira. Entendeu? Por quê? Da religião, que não sei o quê. Porque aí é sempre um complicador, que a gente mexe com o quê? Com determinados conhecimentos litúrgicos e tal. Então, não é só trocar um sobrenome religioso, uma dimensão, tem toda uma... É muito mais importante trocar o Souza por Silva, entendeu? Não Souza com Z, o Souza com S. E foi muito importante. Então, isso tudo para a gente entender o seguinte, a gente usamos um pouquinho também de história oral. Usamos bastante, né? Queridos alunos aí também que conseguiram chegar até o nosso encontro, aí se quiserem também comentar, participar, perguntar alguma coisa, o Rodrigo tinha organizado uma lista de perguntas dos alunos aí também, não sei se quer fazer alguma que está lá naquela lista lá, Rodrigo. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o Flávio. Eu venho da história, né? Eu fiz história e eu entrei em contato com a obra do Flávio pelo livro do Alufar Rufino, e aquilo eu estava no primeiro semestre fazendo matéria de laboratório de história, e a história do Rufino foi uma aventura, assim, porque o que o professor fez? Ele deu algumas dos anexos que tinham no livro sobre, por exemplo, quando o Rufino foi preso e tudo mais, e fez com que a gente tentasse fazer o trabalho que o Flávio e o João Reis tinham feito, de descobrir... Marcos de Carvalho. Isso. E tentar descobrir quem era aquele cara, de onde ele veio, exatamente isso que vocês estão falando. Então, aí a pergunta tem duas partes. A primeira é mais simples, eu queria saber se o Rufino está na enciclopédia, que eu ainda não consegui ler. E segunda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Rufino e sobre a importância que tem esses personagens que parecem nota de rodapé de um jornal, mas que eles são incríveis e que eles têm, tipo... Dentro da sua trajetória, eles têm um significado muito grande que pode explicar muita coisa sobre a realidade social da época e tudo mais. Bom, o Rufino tá, até porque se não tivesse, a gente ia apanhar do João Reis. E no meu caso, eu ia apanhar dobrado, porque o João Reis é mestre, né? Então, é os caras que eu tô... Você falou que estava na graduação, eu também, quando eu estou terminando a minha graduação nos anos 80, eu estou lendo Retrato em Branco e Preto da Lília Schwartz, estou lendo Rebeliões do Malês, é simples, não é questão de... Pô, é questão de elogiar, eu estou lendo, esses livros são da década de 80, eu estou lendo Célia Marinho, Onda Negra no Meio do Branco, Silvia Lara, Sidney Chalub, estou lendo essa galera toda, Maria Helena Machado, então é a minha bibliografia, Alen Castro, estou lendo essa galera e mais outros tantos que eu estou esquecendo. Então, o Rufino entrou. Agora, assim, eu vou falar sobre o Rufino, Rodrigo, mas é o seguinte, a gente não gosta de falar muito só de um personagem, porque a gente tem um carinho por todos os personagens. Então, parece que... Né, por exemplo, o Rufino, ele esconde... Eu vou falar do Rufino, mas o Rufino esconde uma dimensão, que é também uma outra dimensão que a gente não falou aqui, a Lília. A Lília pode falar até muito mais, que é essa dimensão atlântica dos personagens. Porque, na verdade, você tem personagens fazendo viagem no Atlântico. Então, você tem um personagem como Joaquim, né, que é o cara que está lá no Haiti, quando o Haiti está sendo... na revolta do Haiti, lá com o Toussaint Louverture. E esse personagem é um personagem completamente original, porque é um personagem literalmente descoberto por uma pesquisadora, que hoje é professora, onde a Lília também leciona, em Princeton, que é a Isadora Mota, que na ocasião era uma assistente de pesquisa, fazendo graduação, e localizou, aquilo ali ficou perdido, descreveu alguma coisa. E tem muitos personagens, né? O João Reis, agora mais ainda, nós fizemos o Rufino, eu e o Marco de Carvalho, mas ele fez o Domingos Sodré, ele agora está preparando sobre um outro personagem. Tem uma pegada que mistura perspectiva teórica, perspectiva metodológica, também tem uma coisa associada à divulgação, mercado editorial, no sentido da divulgação da história, que é a dimensão da biografia da história atlântica, então virou um grande barato. E o Rufino é um personagem que foi localizado, fazendo um depoimento em 1853, né, quando ele é preso em Recife, e ele faz um longo depoimento falando. Eu lembro quando eu comentei com o João sobre isso, então o João olhou e falou assim, pô, aquele jeito baiano, ele falou, esse cara falou mais que os malês.
Eu falei, pô, tá chamando o cara de caguete? Não, esse cara falou mais que os malês. Por quê? Quando a revolta dos malês, havia uma expectativa muito grande que eles revelassem os seus mistérios da coisa, e, na verdade, foram torturados e tal. E aí a gente começou a testar. E o primeiro teste do Rufino foi, ele fala que foi para a Bahia, para o Rio Grande do Sul, e foi alforreado no ano em que eclodiu o quê? Eclodiu a Farroupilha. Então, bom, a Farroupilha eclodiu em setembro de 1835. Aí nós fomos lá, fizemos pesquisa nos registros paroquiais, nas cartas de alforria, e aí descobrimos que o Rufino estava lá. Então, falou, esse cara não mentiu. E aí a gente começou, a partir desse depoimento de 53 do Rufino, testar um monte de lugar que ele falou que estava. E a gente começou a achar ele, porque ele também, ele não era um cara comportado. Então, se você é um cara comportado, ninguém vai te localizar a história. Você tem que ser o cara, entendeu? Você tem que falar, você tem que gritar, você tem que se manifestar. Quer dizer, né? Então, o Rufino nos ajudou, porque aí a gente brinca, né? Aí o João vai em Londres o quê? No arquivos do Foreign Office da Inglaterra, e encontra o Rufino lá também. O Rufino se meteu numa confusão em Serra Leoa. E aí essa confusão gerou uma agressão, e nós localizamos ele lá, localizamos nos navios negreiros. Mas tem vários personagens dessa enciclopédia que dariam para fazer um outro Rufino. Em que sentido? Ir atrás desses vestígios dele e localizar. O próprio Chico Rei, que está envolto de quê? De ficção, lenda, nada impede que historiadores vá o quê? Vá na historiografia africana e localize personagem lá. Por exemplo, tem um personagem completamente fantástico, que é o Baquaco, esse é o mais conhecido, mas que é o Maitica. Maitica, que é um cara que vem parar no porto do Rio de Janeiro e alega que ele foi vítima de uma grande armação que transformou ele de alguém que participava do tráfico de escravo no litoral do norte do Congo em que escravizado. E aí a gente vai ver e vai procurar na memória oral africana que existia um cara chamado Maitica Velho que veio parar no Brasil e voltou. Eu lembro que quando a gente localizou isso e mostramos para o embaixador Alberto, ele falou, fantástico, porque tinha a ver com o quê? Com um documento do passado que só vai aparecer numa memória oral africana, num livro que estava onde? Perdido no Real Gabinete Português de Leitura. Agora, o pesquisador é o seguinte, né? O pesquisador tem que ter a sorte que a gente chama sorte do pesquisador, que é a brincadeira que a gente faz, que o documento nos procura, o personagem nos procura. É uma brincadeira que a gente faz. Por quê? É óbvio, a gente só acha o que a gente procura. É óbvio. A gente não acha nada por acaso, a gente só acha aquilo que a gente procura. Agora, a pesquisa do Rufino foi um barato, porque a pesquisa do Rufino ela dura muito tempo, porque cada um de nós tínhamos vários projetos. João tinha um projeto, Marco de Carvalho. A gente se despedia no final do ano e falou assim, mais uma vez sacaneamos Rufino. Rufino ficou à espera do nosso trabalho. Por quê? Porque a gente foi adiando. Então, na verdade, entre a pesquisa e a construção do livro do Rufino, dura mais ou menos 12 anos. Né? Mais ou menos, ele levantou a mão ali. Eu levantei a mão porque eu quero propor que vocês continuem com o Flávio, que está sensacional, mas eu vou ter que ir mesmo, né? Como eu tinha dito. Eu tenho, desculpa, um outro compromisso aqui na sequência. Não, claro, super obrigado. Queria só, então, de novo agradecer e dizer que a gente continua esse ponto de partida que vocês deram aí. Acho que um pouco a ideia, inclusive, procurá-los depois para ver o que vocês fizeram com esse material que ficou de fora do papel, mas que a gente pode muito bem aproveitar aí nesse projeto digital, né? Vamos ver como que a gente encaminha, tá bom? Claro, um prazer. Prazer, obrigado, gente, viu? Valeu. E parabéns pelo projeto. Obrigado, André. Obrigado, Rodrigo, a galera toda, parabéns. Valeu, Lívia. Não, Flávio, fica você, que você estava falando, eu é que tenho que ir. Se quiser ficar mais um pouquinho, Flávio, puder. Mais um pouquinho só para não parecer isso, que a Lília falou. Mas... Tá bom. Não, ao contrário, para você terminar. Vou te abandonar. É para você parar, é a coisa do Rufino. Eu que tenho que mesmo entrar lá em Princeton, me perdoem. Estão me flechando aqui. Valeu. Tchau. Obrigado, Lili. Valeu. Obrigado, Flávio. E Rodrigo, quer seguir? Lucas, Catarina, que está aí, olá. E os outros que estão aí sem camerinhas, mas se quiserem também abrir, perguntar alguma coisa, a gente tinha uma listinha de perguntas aí, mas fiquem à vontade, aproveitar aí.
Eu só tô escutando e anotando nomes aqui. Flávio, me conta um pouco o que vocês estão fazendo de ações antirracistas dentro da universidade aí, e como que você tem visto isso no Brasil? Olha, a gente vê com muita preocupação, ainda mais por desde 2009, né? Um governo negacionista, enfim, né? As próprias declarações sobre o próprio vice-presidente declarou de maneira pública que não existe racismo no Brasil, é uma questão que não tem nada a ver com o Brasil, e, coincidentemente, 2022 é o ano da revisão, não a revisão no sentido porque isso já aparecia na legislação, que quando fosse 2022 haveria uma avaliação sobre a política de ação afirmativa. Então é muito preocupante, porque diante desse cenário negacionista, nós vamos estar debatendo uma questão fundamental do Brasil, que é uma política pública, no caso do acesso ao quê? O acesso à universidade pública através de uma política de ação afirmativa. A política de ação afirmativa não é só cota, isso é muito importante, porque é uma relação quase naturalizada, justaposta, que, embora cota seja ação afirmativa não precisa ser só cota. Então, você pode fazer o quê? Programas de educação, programas de incremento, programas de apoio ao primeiro emprego, sem que necessariamente passe por cota, né? E cota na universidade. Hoje nós temos cota na universidade e no acesso também a concursos públicos. Então, a gente vê com muita preocupação, ao mesmo tempo muito atento, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que sem sombra de dúvida, a mais antiga e maior universidade pública do Brasil. As universidades são medidas pelo número de alunos. Então, eu, coincidentemente, até brinco, eu também fui professor de uma das maiores universidades brasileiras, que eu fui professor da Universidade Federal do Pará. Então, é uma das maiores, porque se mede também a universidade maior pela quantidade de alunos matriculados também. Esse negócio de maior, se preocupar, maior, menor, sabe? Tem maior, tem um menor, então, todas as universidades são importantes. Mas eu quero chamar a atenção que a própria UFRJ ela foi uma das últimas a aderir à cota. Última a aderir ao programa de ação afirmativa. Então, isso mostra que ainda havia uma certa resistência dentro da própria universidade pública, dentro das mídias, de alguma maneira, né, dos setores de comunicação. Havia uma certa, digamos assim... E acho que caiu para mim, só para todo mundo. Caiu aqui também. Vamos ver se volta, senão a gente vê. A privatização do Brasil. Flávio, deu uma travadinha em você aí. Isso. Vou continuar. A questão racial no Brasil, o Brasil as diferenças no Brasil podem não ser exclusivamente raciais, mas são essencialmente raciais, né? Porque passa também por uma discussão de mulheres, de gênero, também da população. Então, a gente vê com muita preocupação, né? Tem muitos projetos aparecendo de políticas em alguns estados, né? A política da ingresso à universidade, isso mudou muito. Eu falo um pouco da minha experiência de ser professor. O fato de você ter agora o Enem, o SISU, muda muito a cara da universidade pública no Brasil. Você pode ter o quê? Um aluno de altíssima qualidade, saindo do interior do Acre, do interior do Amapá, um excelente aluno, que ele vai estar ombreado, por exemplo, com um aluno, estou falando da cidade do Rio de Janeiro, que eu conheço mais, como aluno do Escola São Bento, do Santo Inácio, que são as melhores escolas privadas no Rio de Janeiro. Isso muda muito, porque significa que esse aluno também, com esse vestibular, né, com essa forma de acesso, embora eu tenha muitas críticas a esse formato ainda de acesso, eu acho que ele pode ainda melhorar ainda ter um formato muito conteudista para atrair os alunos, né? Mas, enfim, a gente também não tem um modelo único, né? Então, eu vejo com muito interesse e preocupação. E hoje você tem os movimentos sociais, quer dizer, isso é muito importante. O tema do racismo, o tema da cota, o tema da ação afirmativa, é um tema fundamentalmente dos movimentos antirracistas. Não houve uma condescendência, não houve... as elites não sentaram à mesa e se deram conta de que elas nunca fizeram nada pelo filho da empregada. Não foi isso. Sabe, essa condescendência brasileira, olha, a gente nunca se preocupou com o filho da dona fulana. Que é a dona fulana? É a nossa empregada há 40 anos, foi empregada da mamãe, foi empregada da vovó. Não, não. Foram os movimentos sociais que denunciaram a existência de racismo. E, lamentavelmente, muita gente hoje ainda acha, não é racismo.
E eu tenho dito, né, a questão racial não é uma questão necessariamente de natureza pessoal. Eu não estou muito preocupado se o cara vai me tratar de maneira muito amistosa. Ele não pode me tratar de uma maneira racista. Mas eu não estou muito preocupado. Eu estou preocupado em que o quanto que o racismo estrutural que existe hoje, ele simplesmente significa o quê? A invisibilidade, a cidadania incompleta de mais da metade da população brasileira. Essa que é a questão. Então, por isso que o racismo não é a questão dos negros, sabe? É a questão dos negros. O racismo é a questão da sociedade brasileira. A gente pode produzir uma democracia melhor, a gente pode produzir uma sociedade melhor. Mas se a pessoa vai escolher para casar, se o outro vai ter um amigo mais próximo, menos próximo, essa dimensão, sabe? Não é simplesmente para acabar com o fato de que você é levado ao elevador de serviço. Claro, isso tem que acabar. Mas o fato, né, até a brincadeira, eu estava agora saindo, eu estou morando em Campinas, eu estava saindo do banco agora em Campinas, estava esperando o Uber no cruzamento, fui fazer pagamento hoje no final do mês, estava no cruzamento com a minha esposa, né, com a máscara e tal, e aí a gente estava no cruzamento esperando o Uber, e aí teve uma hora que eu fui olhar na hora de um carro para ver se era aquele Uber, o cara imediatamente levantou o vidro. Claro, ele levantou o vidro preocupado com o quê? Com assalto. Aí eu quase que digo, ele, pô, tu vai ser assaltado por um cara da terceira idade. Mas era o quê? Um casal de negros. Era eu e minha esposa negro, né? Num cruzamento, nós não estávamos esmolando. Podia ser o quê? Tendencialmente o quê? Na cabeça dessa ideia. Um assaltante. Então, esses detalhes, que aparentemente são pessoais, informam o quê? Informam a ação policial, informam a falta de cidadania, as mulheres negras hoje. Você vê, quem está na ponta, coincidentemente, quem está na ponta do quê? Da Covid, do enfrentamento à Covid no hospital público, são as mulheres negras. Simples. E se você vai hoje no hospital público brasileiro, em qualquer lugar, todo o setor de enfermagem é feito de mulheres e mulheres negras. Todo o setor de auxiliar de enfermagem é de mulheres negras. Todo o setor terceirizado de hospital público hoje no Brasil, que conta com mulheres e homens, são homens e mulheres negros. Embora, paradoxalmente, todos os médicos, quase sem exceção, né, são homens brancos ou mulheres brancas. Então, são esses paradoxos da sociedade brasileira, né? Quer dizer, paradoxalmente, na linha de a população negra está sendo mais vítima da Covid por falta do que de atendimento médico, de cidadania incompleta, por uma série de comorbidades que pode atacar muito mais a população negra. Ao mesmo tempo, essa população negra está na linha de frente. E porque essa população não é grupo de prioridade para vacina, né? Porque exatamente, que a população. Você poderia rever os critérios para decidir quem é o grupo de prioridade a partir dos que estão morrendo de fato, né? Mas no Brasil não aconteceu isso, né? Nem vejo essa discussão acontecer. Exatamente. E se você hoje fosse fazer no caso dos profissionais de saúde, no sentido ampliado, não precisa nem fazer cota. Eu desafio qualquer um a chegar hoje no hospital público ou privado no Brasil, leia-se, enfermagem é feminina. Auxiliar de enfermagem é feminina. Mas imagine se né, isso do fazer um grupo de prioridade para quem toma ônibus, né? Você vê, no Rio de Janeiro, parece que agora quem vai entrar com maior prioridade para ser vacinado são motoristas e trocadores. Olha, é inimaginável que motoristas e trocadores ainda não foram considerados. Quer dizer, o cara todo dia é obrigado a trabalhar ali, ele não pode impedir de receber um dinheiro de ninguém, o cara que está sabidamente infectado, o cara que está sabidamente com familiares infectados, mete a mão no bolso, pega a moeda e passa para esse cara que está pegando isso aí. E esse cara é o quê? O trocador, ele precisa do emprego dele, é o motorista de ônibus, que é o trocador, e esse cara ainda não entrou, o quê? Não, estamos discutindo isolamento social, e esse cara, porque isolamento social, qualquer que seja o isolamento, vai ter que contar com o quê? Com o setor de transporte, que tem uma população mínima que seja, que ela tem que acessar. Então vai ter que ter um transporte público, mesmo que ele for reduzido a 10%, e esse transporte público conta com o quê? Com motoristas e trocadores. Via de regra, gente o quê? Da periferia. Via de regra, gente pobre. Muitas das vezes também gente negra. Então isso aí é uma questão fundamental. Flávio, você acha que dá para a gente continuar esse pontapé inicial que vocês deram com essa enciclopédia junto também? Qual que você acha que é um caminho legal para a gente continuar esse trabalho que vocês fizeram? Eu acho que era legal uma conversa coletiva, que incluía também o Jair, porque esse projeto
ele tem muitas pontas, né? Um projeto que tem pontas de... por exemplo, a gente agora, esse projeto, uma das continuidades, a gente não gosta de falar, porque muita coisa ainda está sendo o quê? Ainda está sendo estudada e tal. Então, tem, por exemplo, produzir cartazes, isso já vai ser produzido, cartazes e material para livro didático ser espalhado no Brasil todo, né, com esses personagens, até para os artistas. A gente tem uma possibilidade, por exemplo, quando a gente tinha essa expectativa, a gente não sabia o tempo que essa pandemia, então tinha uma possibilidade de pedaços de exposições itinerantes. Tem um pedaço agora que vai virar uma parte de um site, tem pedaços que vão virar livro didático, né? Então, tem uma série. Isso significa que o quê? Que a gente está sempre aberto, né, o projeto como um todo, falando do projeto, para várias parcerias ao mesmo tempo. Até um projeto para um segundo volume, com uma natureza um pouquinho diferente desse, né, mas que tudo está sendo avaliado. Então, a gente não quer falar porque para não parecer, não segredo comercial, não, para não parecer uma coisa enganosa, né? Que amanhã o cara lê isso e fala assim, pô, você falou lá que ia ter isso e não teve, quer dizer, porque ainda está sendo estudado. Mas eu acho que tem muito espaço aí para coisas, para fazer, até porque, como é um material histórico, é um material público. Nós não criamos um personagem para amanhã alguém... Nós não criamos um romance para a gente ter amanhã alguém que peça permissão para falar do nome desse personagem que eu falei aqui. Olha, vocês permitiriam que nós falássemos do A, B, C e D que está na enciclopédia? Não, são personagens da história. E cada verbete estão citados os autores que apresentaram obras sobre esses verbetes. Então, na verdade, sabe, essa coisa tem um sentido coletivo mesmo, de ampliação, de disponibilizar, de projeto como esse de vocês, que a gente não conhecia, que estão andando. Às vezes você falou de uma coisa, eu estou falando, eu como historiador, às vezes a gente vê, olha, às vezes, assim, de maneira aleatória falando, né, que eu não tenho tanto mergulho, mas a gente vê, às vezes, a Wikipédia com certo preconceito. Isso aí está no Wikipédia, como se fosse uma coisa de menor qualidade, menor informação. O Wikipédia tem sido muito importante para um primeiro abrir olhos para personagens. Às vezes, uma coisa que você não acha no Wikipédia é importantíssimo que você não achou no Wikipédia. Nós estamos exatamente fazendo esse trabalho. E o trabalho de disputa dentro da própria Wikipédia, né? De colocar lá as figuras que não estão, ou que estão mal representadas. Exatamente. Mas... E essa ideia de falar porque está errado porque está no Wikipédia, não. Aí o Wikipédia, às vezes, está se valendo de livros que estão repetindo o erro. Na verdade. Então, o problema não é o Wikipédia. O problema é a própria fonte que o Wikipédia usa. Então, o problema não é naturalmente o Wikipédia. A ferramenta é muito interessante. A gente hoje na história, no curso de história, né, o Rodrigo falou que veio da história, a gente está ampliando para que o estudante também ele seja um produtor de conteúdos que passem a ser utilizados na Wikipédia. Exato, é isso que também nós estamos pensando em trabalhar junto aqui. E uma das saídas também, Flávio, devem ser vídeos. Então a gente muito provavelmente vai te procurar de novo para te gravar em vídeo falando sobre alguns dos verbetes ali, enfim, para a gente também disseminar isso em outras mídias, né? Para além do texto. Mas super te agradeço. Eu acho que, enfim, nós passamos de 1 horinha aí um pouco o nosso papo. Tá ótimo. Te agradeço imensamente, Flávio. E, enfim, agradeço vocês também, agradeço. Valeu a pena aquela dificuldade de conectar no início aí pelo Zoom e tal. Mas acho que deu certo a gravação. Aqui a gente espalha esse material para mais gente agora também. Obrigado, viu? Tá legal. Obrigado a vocês também, pessoal. Uma boa tarde para vocês aí. Obrigado, Flávio. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.